Boa noite, pessoal. Boa noite, Nathalie. Boa noite, meninas. Está começando agora o Cabe no Bolso, um programa destinado aos jovens e solteiros ainda desacostumados à vida doméstica independente. Para dar uma ajuda aos mais desesperados, o Cabe no Bolso trouxe aqui a especialista Ângela Menezes, professora de Finanças do Instituto de Pesquisa, que vai avaliar como o estudante universitário André Sender administra suas contas. Tudo bom, Ângela? Tudo bom, Nathalie, e você? O repórter Luiz Felipe Silva foi até a casa dele, que fica no bairro do Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, para dar uma olhada na bagunça do estudante. Hoje nós vamos conhecer André Sender, jornalista de 21 anos, que vai mostrar pra gente como é a rotina do universitário que mora sozinho em São Paulo. Vamos conhecer o André. Solteiro dorme com fome, mas dorme a hora que quiser, na cama que... Universitário de 21 anos morando sozinho em São Paulo. Parece que tudo é festa, mas não é bem assim. É preciso ter jogo de cintura para organizar as contas da casa e economizar no final do mês. Sem o arroz e feijão da mamãe, uma das maiores dificuldades é arranjar o que comer. André, a gente vê que a mesa tá farta, temos alguma coisa na geladeira. E qual vai ser o almoço de hoje? Hoje o almoço vai ser o que tem, né? Abrir o freezer, pegar uns hambúrgueres, fritar, fazer um arroz, atravessar a rua na padaria, comprar um queijo para dar uma sofisticada no prato e aí tá um banquete pronto. E comprar o queijo na padaria não sai mais caro do que você comprar uma peça no mercado? Sai mais caro, mas se eu comprar peça no mercado eu não vou comer tudo. Bom, o universitário entrevistado prefere comprar frios na padaria em vez de fazer compras no supermercado, porque ele alega ser mais prático. Ângela, você acha que ele age certo? O prejuízo é muito grande no fim do mês e o que você aconselharia para ele? Não, ele não age certo porque na padaria é bem mais caro do que no supermercado. O ideal seria, se ele acha que uma peça é muito grande, ele tentar se reunir com 2 ou 3 colegas, que também consomem frios, e dividir, porque ele está perdendo, na verdade. É uma ideia boa, né? Tá legal. Então ele foi mal nessa, né? Vamos ver a próxima. Arrumada, louça lavada. É sempre assim, André, ou é só hoje? Mais ou menos. Eu tento dar uma geral, assim, manter organizado de pouco em pouco tempo. E é você mesmo quem faz a limpeza? Você contrata alguém? Você tem tempo? Como que você faz essa... Eu tento manter mais ou menos assim, e aí quando chega no caos eu contrato alguém, uma vez a cada 20 dias, 25 dias, que tem uma faxineira que vem aí, fica um dia. Quanto você paga pra ela? R$70. Ariana. Ângela, o André ele contrata uma diarista a cada 20 dias, mais ou menos. Pelo que ele disse, ele paga R$70. Essa é a média em São Paulo mesmo? Ele está perdendo, está ganhando? O que você acha em relação a isso? Não, essa é a média em São Paulo, ele mora em Pinheiros, a média fica entre 50 até R$75 mesmo. Essa é a média. É a média. Então não dá para saber, vamos continuar a ver. Exatamente. André Sender é estagiário e tem salário mensal de R$800. O aluguel do apartamento onde ele mora, em Pinheiros, custa R$500, mas é um investimento que ele jura que vale a pena. E, Ângela, ele ganha R$800 e paga 500 só de aluguel porque ele não precisa de automóvel. Você acha que ele está gastando muito? Ele está gastando muito. Você só deve gastar com moradia cerca de 30% da sua renda. Ele deveria estar gastando ainda 240, 250. Vixe, então ele está gastando muito. O ideal seria ele convidar mais 2 pessoas para dividir o apartamento com ele ou realmente trocar de apartamento. Entendi. Bom, ele tá mais um erro. Vamos ver mais coisas aí do André. Aqui é o ninho do André, que foi construído, foi mobiliado com muito esforço. Conta pra gente como é que foi. Quando eu vim pra cá eu tinha só um colchão no chão, né? Eu dormia num colchão. Aí eu fui comprar uma cama de solteiro. Eu vi que a diferença entre a cama de solteiro e a cama de casal não era tão grande assim. Aí eu preferi ficar alguns meses dormindo só no colchão pra ter dinheiro e comprar de vez uma cama de casal e não ter que trocar depois. Conforme o cobertor. Então, Ângela, ele passou alguns meses dormindo no colchão para economizar e comprar a cama de casal que seria mais confortável. Ele agiu certo? Esse sacrifício valeu a pena? O que você acha? Isso ele agiu certo, sim. Deu ele economizar o máximo possível para não pegar crediário, não tomar juros. Tudo isso ele está correto. Mas é difícil as pessoas fazerem isso, né? De segurar um pouco para só comprar à vista, você deve economizar o máximo possível e tentar não tomar juros, não fazer crédito em nada. Se tiver que fazer crédito, o mínimo de juros possível. Mas no caso dele foi correto o que ele está fazendo. Então nessa o André foi muito bem, né, meninas? É verdade. Então vamos ver o desfecho. Ok, André, nessa você foi bem, mas não precisava ficar sem toalha, né? O pão cai e cai com a manteiga pra baixo. Eu tinha ido no fim de semana pra casa da minha mãe e como eu não tenho máquina de lavar aqui, eu tinha levado as roupas pra lavar lá. Porque quando eu voltei, eu não trouxe uma toalha de banho nova.
E eu só percebi isso quando eu tava no banho. É por isso que você começou a assinatura do jornal? Não foi. E nem sem lâmpada no banheiro. Queimou a luz, a única lâmpada do banheiro, e aí eu nunca lembrava de trocar, né? Eu acendia a luz, era de serviço, que era nadar pro banheiro, aí ficava penumbra, assim, meio claro, meio escuro, mas já dava pra se localizar, não cair e tal. E aí ficou uns 15 dias, assim. Agora dos estúdios, nosso especialista vai dar o placar final do quadro de hoje com o André Sender. Então, Ângela, você acha que o André sabe administrar as finanças dele ou ele está precisando de uma consultoria sua? Que nota você daria para ele? Daria uns 5, né, de 10. Não, ele precisa de uma consultoria, sim. Ele precisa se organizar um pouco mais. Na questão da alimentação e na questão da diarista, ele poderia, ele mesmo, limpar a casa dele, no caso, né? Uma boa dica. É uma boa E dica. qual que é a dica que você deixa, assim, para quem é estudante e acabou de tá morando sozinho? Você acha que essa coisa de dividir é essencial? Aprender a lavar a casa? Que dica que você daria? Ele é estudante, ele não tem renda, o ideal seria ele tentar economizar ao máximo, fazer um pouco de sacrifício agora. E para que mais tarde ele não fique... É bom para ele ter experiência e aprender a economizar. Então vamos ver o que o André achou dessas dicas. O placar final não foi muito favorável para vocês. Acontece, vamos ver se agora com essas dicas eu consigo melhorar, economizar um dinheiro, ver se acerto a vida daqui pra frente. Fechamos por hoje com mais um convidado. Então, muito obrigada, Ângela, pelas dicas que você deu. Com certeza o André vai saber administrar melhor o dinheiro dele, né? Obrigada a vocês. Obrigada. O Cabe no Bolso vai dar uma paradinha, mas já volta com muito mais dicas pra você. Até já! Depois de um dia cansativo de trabalho e estudos, você chega em casa, abre a geladeira e encontra apenas uma garrafa de água. Pois é, a brincadeira acabou. Você saiu da barra da saia da mamãe e foi morar sozinho. Apesar dos benefícios da liberdade, você vai precisar se preocupar com alguns probleminhas novos. Além do aluguel, das desagradáveis contas de luz, água, telefone, internet, a geladeira da sua casa não se enche mais sozinha. Por isso, eu, Rodrigo Pedroso, do Repórter Parceiro, coloquei o pé na rua e fui uma feira na travessa da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Avenida Paulista. Lá fomos aprender com quem tem experiência no assunto como fazer uma feira boa e barata. Vou vendendo laranja pera, laranja lima, laranja seleta e tangerina, quem quiser comprar em mim. A dona de casa Maria Eugênia Limurgel explica como escolher o melhor local para abastecer sua cozinha de uma maneira saudável. Aí você tem que pensar bem, porque, por exemplo, o mercado também pode trazer ótimas ofertas. Quer dizer, eu acho que você tem que fazer de vez em quando, tem que ir pelas duas coisas. Tentar no mercado, se ver que está ruim, aí uma feirinha, tudo bem. Então a dica seria pesquisar. Pesquisar sempre. Uma vez escolhida a feira mais perto da sua casa, algumas questões se abrem para você, que começa a desbravar um mundo novo. Mas fica tranquilo, que a Maria Eugênia te ajuda a escolher. Tá ótima essa daqui, quer dizer, não tem como, ela tem que estar bem verdinha, bem durinha. Essa americana, por exemplo, ela tem que ser a mais pesadinha, porque ela levinha, tem poucas folhas e não resolve, tá? Você pode pegar para você ver como é que ela pesa, tá? Isso aqui machuca alguém, né? Pois é, essa é uma bola, verdadeira. Para o feirante José Antônio, não sai caro comprar frutas e hortaliças para uma semana inteira. Se você vai comprar umas coisas mais caras, assim, vamos citar uma nectarina, um pêssego, você vai gastar um pouco mais. Mas se você comprar outras coisas, laranja, mexerica, um abacaxi, essas coisas, você vai gastar uns 20, 30 reais. Usando frutas da época, morango, se falou que tá bom, mamão, quanto é que será que eu gasto? Uns 30 reais. Com uma pessoa só, né? Você fala por semana, né? Bom, mas eu sou estudante, cara. Você vai ficar pesado, 30 reais na fruta, 30 reais A na... mesada é alta. Depois de andar, provar e escolher algumas frutas, finalmente achamos o nosso guia. Vocês estão prestes a conhecer a empregada doméstica Maria Ivana Lacerda, a nossa mãe da feira. Então a senhora vai ser praticamente a mãe da gente, vai ensinar a gente aí. A mãe do filho tá solteira aqui, tá sozinho, mora sozinho aqui, precisa de alguém pra explicar. Top fazer esse papel? Primeiro, ela nos explica o que escolher. Tem que ser fruta da época, né? Se não for da época, ela encarece e não fica legal. Então, para ela tá boa, ela teria que estar bem amarelinha, sabe? Sem essas manchas aqui. Mas não tá tão ruim não, tá razoável. Mas ó, tá vendo que tão feia, ó? Porque não é da época. Toda fruta que não é da época, é assim, ó, fica assim, fica ruim.
Uma vez com a mão na massa, não podemos errar, mas não sabemos escolher bem a fruta ou a verdura. Dona Maria, como escolher um morango? Tá vendo? A gente tem que procurar ele, assim, aqui no rádio não tá muito bom. A gente tem que procurar ele vermelhinho, que esteja todos vermelhinhos, que não esteja manchado, porque esses manchados, normalmente eles já estão mais velhos. E uma boa beterraba? Ela é sempre bom você comprar assim, ó, tá vendo? Quando ela tá no coisa que é mais, aqui tá mais saudável. Agora, se eu quiser temperar a minha comida, como não errar no cheiro verde? Eu procuro fazer assim, eu chego em casa, eu lavo ele todinho, entendeu? Corto esse estalo aqui, lavo ele todinho, coloco num pano de prato, seco ele bem sequinho, você coloca ou num saquinho e põe na geladeira fechado, ou então não tapoé na geladeira, ele dura a semana todinha. Nesse momento, lhe damos um aviso ao telespectador. Pechinche, mas não seja chato. O conselho é do feirante José Carvalho Araújo, também conhecido como Zezinho. Houve uma pessoa que estava vendendo um quilo da jabuticaba, na época estava R$ 25,00 o quilo, numa semana. Na próxima semana, na semana seguinte, a fruta entrou muito no mercado e o que aconteceu? Abaixou, né? Então, Zezinho, como pagar menos sem irritar você ou seus colegas? Há mercadorias que o freguês chora, aí a gente dá uma molezinha, dá uma fruta a mais, por quê? Porque a gente vê que já está no precinho bom, tem que dar mais. Ou a fruta está muito madura, então para não estragar a gente facilita um pouquinho mais para o cliente. Quando você for a uma feira, olhe em volta. Você vai ver que pode ser um lugar mais interessante do que seu sofá. Você pode até conhecer o Edson Andrade, o feirante poliglota. Your Tá bom. succession or your money back. O que mais eu falei? Help your friend. Let's spend money. God bless you. Eu ouvi você falando ali um Silver Play, como é que é? Bonjour, comment ça va, Silver Play, monsieur? Pode ouvir um desabafo. Quem ficou orgulhoso de ver esse mamão aí? Ah, meu pai, lá na Bahia, em Teixeira de Freitas. Meu pai, tô até com saudade. Um abraço, senhor, papai. Tá vendo? Ir à feira, além de fazer bem ao seu bolso, pode ser legal. Então ficamos por aqui. Então, obrigada. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Madame lá na feira livre com bolsa pesada e levando criança, entregou a bolsa pro João Carreteiro, que era um menino de confiança. Quem quiser comprar em mim, quem quiser comprar em mim. Obrigada pelas dicas, Rodrigo. Agora a gente vai ouvir mais dicas, só que agora as dicas da semana com o nosso comentarista Elton Gomes. E aí, Elton, o que você sugere para os nossos estudantes gastarem pouco e se divertirem muito? Boa noite, meninas. A opção deste final de semana para os duros de plantão que não abrem mão de um bom programa é o Satirianas. O evento, que ocorre pela 10ª vez este ano, começa às 6 da tarde da quinta-feira e vai até às 24 horas do domingo. Tudo isso? Isso, Nathalie, são 78 horas de espetáculos. O evento cultural promovido pelos sátiros não vai ter só peças de teatro. Vão ter musicais, eventos de artes plásticas, histórias em quadrinhos e até literatura. E a boa notícia, Amanda, é que a maioria dos eventos é gratuita. E o que não vai ser gratuito pode ser pago com quanto o telespectador quiser. Nossa, que bom. Mas se eu quiser pagar 50 centavos, eu posso. Vai do tamanho do seu bolso. Que legal. Você tem mais dicas, Elton? Claro, Nathalie. Se o motivo para não ler são os altos preços dos livros, não tem mais desculpa. Na 12ª Feira do Livro da USP, os livros têm no mínimo 50% de desconto. O evento, que é organizado pela EDUSP, começou na quinta-feira. E se você quer reservar o seu, é melhor correr, porque ele só vai até amanhã. A Festa do Livro funciona das 9 da manhã até as 9 da noite no saguão do prédio da Geografia da USP. Muito obrigada pelas suas dicas, Elton. Acho que dá para aproveitar, hein, meninas? E o Cabe no Bolso vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Até semana que vem. Money!